Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Ministro Clérison e eu convido você a meditar na Palavra de Deus. Bom, vamos lá? Esteja preparado para nós aprender mais da Palavra de Deus? Então pegue a sua Bíblia no livro de Marcos. Deus tem um recado para você neste momento. Mas antes vamos orar, vamos buscar a presença do Altíssimo, querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, fala conosco, nos abra o nosso entendimento mediante a meditação e a leitura da Bíblia Sagrada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A mensagem de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, onde nós vamos aprender muito mais da palavra de Deus. Aqui no capítulo 4, no livro de Marcos, Novo Testamento, está escrito bem assim: e outra vez, Jesus, e outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Então Jesus sempre ele não perdia a oportunidade de ensinar ao povo a palavra de Deus. No versículo 2 diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Ou seja, doutrina é um conjunto de ideias, que alguém passa, são ideias essenciais para que a pessoa tenha um entendimento mais completo de um determinado assunto. E o assunto de Jesus era trazer as boas novas, é fazer com que aquele povo aprendesse realmente de Deus. E na medida que aquelas pessoas iam sendo ensinadas por Jesus Cristo, o resultado era o quê? O resultado é que as pessoas abriam o entendimento, elas eram salvas, libertas, e o coração daquelas pessoas enchiam de fé, e com a fé e a pregação, que o ensinamento que Jesus lhes passava, eles tomavam posse da bênção. E não vai ser diferente. Na medida que você vai meditando comigo na palavra de Deus, a fé vai surgir dentro do seu coração e você vai tomar posse da vitória. Aqui no próximo versículo diz assim: Jesus está pedindo: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Presta atenção. Caiu junto, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, olha a importância de estar junto. Numa mensagem anterior, nós vimos que alguns estavam de fora. Quem está lá fora, quem está distante da palavra de Deus, perde a bênção. Aquela multidão que estava junto ao mar, ouvindo Jesus falar. Jesus, ele entrou no barco, se afastou um pouco, aproveitou que ali no barco o vento pudesse levar a voz dele, e as pessoas podiam ouvi-lo melhor. Olha só que maravilha. E aqui diz assim: e disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, você tem ouvidos para ouvir? Não é só ouvir, mas escutar, se envolver com a mensagem. Versículo 10 diz assim: e quando se achou só, em particular, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos, interrogaram-no acerca da parábola, ou seja, queriam saber mais.
Então, quando você estiver meditando, quando você estiver na igreja, quando você for convidado para ouvir a palavra de Deus, esteja sempre perto de Cristo. As pessoas ali, a Bíblia diz que tinha uma grande multidão, mas apenas quando encerrou ali, quando Jesus acabou de ensinar, de pregar, de lhe ensinar muitas coisas, Jesus ele foi para um lugar isolado, foi para um lugar separado. E os que estavam ali perto, junto dos discípulos, também questionaram, interrogaram, querendo aprender mais. E é isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos querer aprender mais da palavra de Deus. Não podemos ficar apenas somente na leitura. Não, nós temos que meditar, temos que nos aprofundar, estudar, procurar aprender mais. E Jesus e ele disseram-lhe, versículo 11 está escrito assim, e ele disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque demonstrou interesse, queriam saber mais. Mas os que estão de fora, os que estão de fora, os que estão distantes, todas estas coisas se dizem por parábolas. Está vendo? Então, os que ficam de fora, aqueles que não querem se comprometer com Jesus Cristo, não querem permitir, não querem estar perto de Jesus, não querem guardar sua palavra, os seus mandamentos. Então Jesus disse, olha, os que estão lá fora não é permitido não que tenham um entendimento. Para quê? Né? Versículo seguinte diz assim, versículo 12, versículo 13, e disse-lhe, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus, depois vocês não procuraram entender a palavra de Deus, não entendeu, vou explicar para vocês. O que semeia, semeia a palavra. Ele está dando a parábola do semeador. Então, o que semeia, semeia a palavra. Então, presta atenção, que semeia, semeia a palavra. E o homem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse momento eu estou semeando a palavra da fé no seu coração. E versículo 15 diz assim, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. É exatamente isso que acontece. As pessoas que estão de fora, que estão distantes, são aquelas pessoas que quando a gente passa por um caminho, ministro Clériston, dá uma palavra de fé para mim aí, faz hora por mim. Pessoas descomprometidas, não querem comprometimento. Essas pessoas, elas recebem a palavra de Deus, estão junto ao caminho, não estão juntos, não estão perto de Jesus, estão no caminho. Quando Jesus passava, eles ficavam ali junto ao caminho. Jesus dizia, essas pessoas, a semente caiu, que o semeador tinha um objetivo, ele tinha que chegar na terra boa. Mas durante o seu percurso, sementes caíram e caiu no meio do caminho. E esses que ouvem a palavra, mas não têm comprometimento, o diabo vem e arrebata a palavra. Por isso que eles não têm fé suficiente para tomarem posse das vitórias. E da mesma sorte, os que recebem a semente, ou seja, recebem a palavra de Deus sobre pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Então, pessoas que é assim. Essas pessoas eles recebem a palavra com alegria, graças a Deus, que palavra maravilhosa, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporais. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então tem pessoas que elas até recebem a palavra, mas são como a semente que caiu sobre as pedras. Elas recebem com alegria, glória a Deus, que bênção, mas vindo que as tribulações, as perseguições, por causa da palavra, logo se escandalizam, ou seja, logo elas ficam escandalizadas. Eita, poxa, então deixa eu largar isso aí, abre mão. E outros são os que recebem a semente, ou seja, a palavra de Deus, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando na mente, no coração, sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá vendo? Então, muitos aqui como espinhos, recebem a palavra,
Mas os espinhos, ou seja, os cuidados deste mundo, ou seja, o que é cuidados deste mundo? São a rotina, são a onda, né? O estilo das pessoas que estão no mundo. Então as pessoas começam a sufocar. E os enganos das riquezas, ou seja, em meios ilícitos, as pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro, em se enriquecer, e para se enriquecer vale tudo. Tem cristão que é assim, para ganhar dinheiro, não importa, eu faço tudo, nem que seja desonesto, não importa. Aqui está falando, e os enganos das riquezas, ou seja, as pessoas elas entram por um caminho do engano para se enriquecer. E a Bíblia diz que aqueles que entram por esse caminho, que querem enriquecer por meio de caminhos enganosos, eles vão cair em laço do diabo. E o que mais? E as ambições de outras coisas. Aquela pessoa que é ambiciosa por todas as outras coisas. E essa ambição descontrolada faz com que a palavra de Deus ela fica sufocada. E quando a pessoa precisa da palavra de Deus, quando a pessoa precisa ali realmente combater o mal, repreender o mal, quando a pessoa precisa de uma palavra de fé para realmente confrontar contra o inimigo, não tem força. Aquela palavra ela fica infrutífera, aquela palavra é só uma palavra vazia, é uma palavra decorada, é uma palavra de um religioso. Não seja essa pessoa não. Não permita que a palavra de Deus ela venha a ser sufocada com os enganos das riquezas e com as ambições de outras coisas. Você está com essa ambição por outras coisas e fica enchendo a sua mente com tantas coisas. A sua mente fica sobrecarregada, esgotada, porque a sua ambição está grande demais. E aí o que acontece? Quando você vai orar, quando você vai meditar na palavra de Deus, sua mente está sobrecarregada. E aí a palavra fica infrutífera, ou seja, aquela fé morta, aquela palavra sem, você fica frio na fé, você não tem interesse mais na palavra de Deus. O que mais? E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100 por um. Então os que recebem a semente, a palavra de Deus, em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão o quê? E dão fruto. Então, meu irmão, a boa terra aqui é seu coração. Então prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Tem gente que vai ouvir a palavra, mas está com a mente em outro lugar, longe. Não, prepare o seu coração, se consagre, prepare o seu coração, deixe o seu coração puro, a sua mente limpa, para você poder receber a palavra, porque a palavra de Deus vai entrar dentro do seu coração e essa palavra vai gerar o quê? Vai gerar um fruto, vai gerar resultados significativos na nossa vida. Então analise, assista de novo essa mensagem e veja em qual situação você está. Será que você está junto ao caminho? Será que você está junto às pedras? Será que você está entre os espinhos? Ou você está entre a boa terra? Então medite nessa palavra em nome de Jesus Cristo e permita que o seu coração esteja pronto, preparado, assim como para plantar, tem que arar a terra, tem que preparar a terra para receber a semente. Então se prepare para você receber a mensagem de Deus, tá bom? Para que você venha se preparar sua mente, o seu coração, para que você esteja pronto para receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem, gera aquela fé, aquela força, e aí a gente vence no nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua atenção, por você estar conosco. Eu faço votos à sua prosperidade. Eu desejo que você seja continuamente abençoado no nome do Senhor Jesus.